Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e nesse vídeo eu quero tratar acerca de dois crimes militares, quais sejam o motim e a revolta. Esses crimes estão previstos no artigo 149 do Código Penal Militar, sendo que o motim tem a previsão no caput e a revolta no parágrafo 1º. Esses crimes inauguram o título 2 do Código Penal Militar, que tratam dos crimes contra a autoridade e disciplina militar, do capítulo 1, que tem o nome do motim e da revolta, do livro 1 dos crimes militares em tempo de paz. É sempre oportuno lembrar que a hierarquia e a disciplina são os pilares básicos da organização militar, justamente por isso que justifica a existência desses crimes. Nos dois crimes existem ato de disciplina, ato contra a autoridade, mas no motim os agentes não estão armados, enquanto na revolta eles estão. Esta é a diferença básica entre os dois crimes. Em uma definição simples para se fixar para resolver alguma prova de concurso, é justamente o que? O motim é uma insubordinação, enquanto a revolta é uma insubordinação armada. Essa é a diferença entre os institutos. Tratando especificamente do crime do motim, a sua previsão legal está no artigo 149, caput, que estabelece reunirem-se militares ou assemelhados. Inciso 1, agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la. Inciso 2, recusando obediência ao superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. Inciso 3, assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra superior. Inciso 4, ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para ação militar ou para a prática de violência em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. A pena prevista para esse crime é reclusão de 4 a 8 anos com aumento de 1/3 para os cabeças. A objetividade jurídica deste crime, ou seja, o bem jurídico que é tutelado pela norma penal militar, é a autoridade e a disciplina militar. O sujeito ativo é o militar, ou seja, é um crime militar próprio, só pode ser praticado por militares, que são os policiais militares, os bombeiros militares e os membros das Forças Armadas. Os assemelhados, que está sendo mencionado no caput, não existem mais. Tal disposição não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. É um crime próprio, o crime de motim é um crime próprio. O sujeito passivo é o Estado. O núcleo do tipo é reunirem-se, ou seja, os militares têm que se reunir. Os incisos 1 ao 4, eles elencam quais são os comportamentos que devem estar presentes para que o crime esteja consumado. Ou seja, não basta a mera reunião dos militares. É imprescindível que se acrescente a este núcleo do tipo as hipóteses previstas nos incisos. E os militares que podem praticar esse crime podem ser de qualquer escalão. Então, citando como exemplo para facilitar, reunirem-se os militares agindo contra a ordem recebida, a hipótese do inciso 1, ou reunirem-se os militares recusando a obediência à ordem superior, inciso 2, ou reunirem-se os militares assentindo contra a recusa conjunta de obediência, inciso 3, ou ainda reunirem-se os militares ocupando quartel, fortaleza e os demais locais mencionados no inciso 4. A classificação doutrinária desse crime, ele é um crime plurissubjetivo de concurso necessário ou obrigatório. Ou seja, tem que ser praticado obrigatoriamente por mais de um agente. É crime de concurso necessário. Como o tipo penal não estabelece um número mínimo de agentes, basta a reunião de apenas 2 militares para que o crime já esteja caracterizado. É um crime de conduta paralela. Os militares, eles agem visando um mesmo fim. E é um crime doloso. A intenção de se reunir para praticar as hipóteses previstas nos incisos 1 a 4
tem que ser intencional. O tipo penal não prevê a modalidade culposa. A causa de aumento de pena prevista é de 1/3 para os cabeças. O artigo 53, parágrafo 4º do Código Penal Militar esclarece quem são os cabeças. Estabelece o artigo: na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação. A competência para julgamento, se esse crime for praticado pelos militares dos estados, é da Justiça Militar Estadual, enquanto, se os militares envolvidos forem membros das Forças Armadas, é a Justiça Militar da União que tem a competência. Os tribunais superiores, eles não têm admitido a aplicação do princípio da insignificância. Já o crime de revolta, ele vem previsto no artigo 149, parágrafo único, que estabelece: se os agentes estavam armados, a pena é de reclusão de 8 a 20 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Então nós verificamos que o aumento de pena ele é significativo, enquanto para o motim é de reclusão de 4 a 8, para a revolta é de 8 a 20, sem prejuízo da causa de aumento de pena para os cabeças. A objetividade jurídica, o sujeito passivo, o sujeito ativo, o núcleo do tipo, a classificação, a causa de aumento de pena para os cabeças, a competência para o julgamento, tudo é da mesma forma como acontece com o crime do motim. Então a única diferença entre ambos, conforme eu já mencionei no início desse vídeo, é que na revolta os militares estão armados. A revolta é um motim armado. A questão que se insurge é: basta que os militares estejam armados para que o crime de revolta seja caracterizado, ou os militares devem fazer uso efetivo do armamento? Prevalece o entendimento de que basta que os militares estejam armados para que a pena seja de 8 a 20 anos, não sendo necessário o uso do respectivo armamento. A arma mencionada no crime de revolta, ela pode ser tanto uma arma própria, que é um revólver, uma pistola, um fuzil, quanto uma arma imprópria, um foice, uma faca, um machado. Os tribunais superiores também não têm admitido a aplicação do princípio da insignificância para o crime de revolta. Essas eram as considerações que eu tinha para fazer acerca desses dois crimes. Desejo a todos bons estudos.